Bom dia a todos e todas. Meu nome é Maria Cleris Maio, sou enfermeira, atuo num serviço chamado Consultório na Rua. Estou aqui hoje com o Dr. Albert, que trabalha com a gente. Vamos falar um pouquinho o que é essa estratégia da atenção primária à saúde. Essa estratégia ela é destinada a tratar da população que vive em situação de rua. Como é que isso surgiu? A partir do plano emergencial de ampliação do acesso ao tratamento e prevenção de álcool e outras drogas no Sistema Único de Saúde, em 2009, que surgiu a partir do único censo nacional, em 2008, para levantamento da quantitativo de pessoas que viviam em situação de rua nas nas cidades, nas 73 cidades com mais de 300 mil habitantes, foi definido à época que havia cerca de 31.800 pessoas nessa condição. Com esses dados, diversos setores da gestão federal se juntaram para definir a política nacional para a população em situação de rua. Então, a partir daí, a saúde, ela começou a pensar estratégias de cuidado, entendendo que a saúde, ela é responsabilidade de todos os profissionais, de toda a sociedade, inclusive daqueles que vivem em situação de rua. E tem como prioridade, como porta de entrada, a atenção primária à saúde. Nesse sentido, é importante a gente dizer um pouco do que trata a Política Nacional da Atenção Primária à Saúde, que são um conjunto de ações individuais, familiares e coletivas, tem por objetivo a promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, que é um pilar de sustentação, inclusive da Política Nacional da Saúde Mental, incluindo o que trata a população em situação de rua. Além disso, os cuidados paliativos e vigilância em saúde. Isso é efetivado através de práticas de cuidado integrado e de gestão qualificada. Para que isso ocorra, é importante que haja equipe multiprofissional, dirigida à população, com um território definido, sobre as quais essas equipes assumem a responsabilidade sanitária, do cuidado, a responsabilidade social. Nesse sentido, o governo lança o decreto 7.053 de 2009, até hoje ainda funciona como decreto, e o conceito, é ele quem trata da Política Nacional para a População em Situação de Rua e estabelece o conceito do que é essa população. Então, o que ele traz? 3 eixos principais. São pessoas que possuem em comum a pobreza extrema, têm a fragilidade dos vínculos familiares rompidos, e fazem uso dos espaços públicos como moradia de modo temporário ou permanente. Em 2023, o IPEA ele determina, através de uma pesquisa por estimativa, que há cerca de 281 mil pessoas vivendo em situação de rua. É importante destacar que na última década, de 2010 a 2020, o crescimento ele foi superior a 211%, se considerado com a população em geral. Isso é extremamente significativo, porque demonstra o quanto o país tem crescido em desigualdade social, em falta de acesso às políticas públicas essenciais, ao emprego, à educação, à alimentação e moradia. E é importante a gente dizer um pouco do que é, na verdade, essa estratégia da atenção primária denominada consultório na rua. Isso surge a partir de uma experiência de um professor chamado Antônio Neri. Ele é um psiquiatra contemporâneo nosso, lá do estado da Bahia. Ele vai passear na França e lá ele conhece, na década de 80, profissionais liberais que saíam com um ônibus à noite para tratar de pessoas, gays, lésbicas, prostitutas, pessoas que faziam uso de álcool e outras drogas, em função da pandemia do HIV à época. E ele volta para o Brasil trazendo isso como desejo de aplicar aqui em alguma estratégia. Com isso, ele vai
para a Universidade da Bahia e lança como um projeto de extensão e seu projeto de doutorado um serviço denominado consultório de rua. Em alguns períodos, ele consegue financiamento do governo federal para tratar dessa temática, em outros não, e ela era basicamente voltada, começou com crianças e adolescentes que ficavam na região de Camaragibe, da região central de Salvador. E, em seguida, ele entende que é preciso ampliar isso aí para outras faixas etárias com o mesmo foco. Redução de danos linkada com a saúde mental. Então, foi um serviço que funcionou sob a coordenação da saúde mental. E, concomitante a isso, ocorriam, a população em situação de rua, ela não deixa de ter outras condições de saúde, e elas começaram a reivindicar cuidados e assistência em saúde, nos serviços da região de permanência delas. E Minas é um estado que ele desponta nas políticas públicas, e não foi diferente com a população em situação de rua. Na região central de Belo Horizonte tem um centro de saúde chamado Carlos Chagas, e essa população que vivia ali no entorno começaram a demandar cuidados e assistência em saúde. E em 94, começou a funcionar nesse centro de saúde, Carlos Chagas, a estratégia de saúde da família para a população sem domicílio. Junto com Belo Horizonte, teve São Paulo, teve Porto Alegre, iniciativas que tratavam da mesma questão, cuidar da população em situação de rua na sua integralidade, para além das questões do uso de drogas, todas as outras situações que são inerentes ao ser humano. Nesse sentido, quando foi em 2011, o governo federal, institui a Política Nacional da Atenção Primária, através da Portaria 2488, e ele faz uso das experiências da Estratégia de Saúde da Família para a população sem domicílio e das iniciativas de consultórios de rua, que era esse serviço voltado para a política de álcool e outras drogas, fincada na redução de danos, e traduz essas duas experiências exitosas nas equipes de consultórios na rua. O que teve disso? Aqueles municípios que existiam já, os serviços de consultórios de rua, puderam continuar existindo enquanto consultório de rua. Os que não, podiam fazer a adequação para consultórios na rua. Qual que é o grande ganho e o grande desafio disso? É que sai da política específica da saúde mental para redução de danos e vai para a atenção primária e amplia o rol de responsabilidade desses profissionais com a população em situação de rua. Aí essas equipes, elas passam a compor a Política Nacional da Atenção Primária com toda a responsabilidade que qualquer serviço da atenção primária de saúde tem por competência. Então, ela é uma estratégia da atenção primária à saúde que se equipara à estratégia de saúde da família, só que no caso dos consultórios na rua, é para uma população específica, que é pessoas que vivem em situação de rua. Então, ela é constituída, entendendo a complexidade de quem vive nas ruas, que não são só as questões de saúde do corpo, é uma multiplicidade de fatores que faz com que a pessoa ela viva em situação de rua. Foi pensado também que para essas equipes deveria haver diversas profissões para compor a equipe mínima, para atender, abarcar a complexidade que é a assistência dessa população. De preferência, com atendimento dentro do território onde essas pessoas habitam, desenvolvendo ações junto com as demais equipes de saúde do território, em todos os níveis de atenção, desde a atenção primária à saúde, a atenção secundária, até a atenção terciária, que são as internações, os hospitais, os CAPs, enfim, toda a rede que compõe os serviços de saúde no território nacional.
Para que isso seja possível, foi necessário que os profissionais que atuam nas equipes de consultório na rua se apropriassem de lógicas de cuidado, que são a redução de danos, que embora ela tenha deixado de existir enquanto uma política pública, existem as lógicas de redução de danos e as estratégias de redução de danos, e é isso que as equipes de consultórios na rua lançam mão. As habilidades que são desenvolvidas na saúde mental, na atenção básica e todas as experiências possíveis dentro do território de permanência desses sujeitos, né? É preciso entender que a sociedade ela entra com sua parcela de contribuição e a gente precisa levantar quais são as potencialidades, aqueles atores que a gente pode contar dentro desse território. Nesse sentido, né, o consultório na rua, ele tem por fundamento e diretriz prestar cuidados de assistência à saúde, num conceito mais ampliado, para todos aqueles que possuem problemas, né, qualquer condição de saúde ou de doença dentro do espaço das ruas, pessoas que têm transtornos mentais, pessoas que fazem uso de álcool, crack e outras drogas, e que inclui, inclusive, a redução de danos e a busca ativa, em parceria, como eu disse, né, com demais pontos da rede de cuidados, inclusive os serviços que compõem a RAPS, que são os centros psicossociais de álcool e outras drogas, de transtornos mentais, as residências terapêuticas, unidade de acolhimento e afins. As legislações que compõem só a título de conhecimento mesmo, a gente tem aquelas que são específicas da atenção primária à saúde, a 2488, que foi a que introduziu, né, encaixou o serviço de consultório na rua dentro da Política Nacional da Atenção Primária, a 3088, que foi de 2011 também, que institui a RAPS, né, a Rede de Atenção Psicossocial, as específicas que definem o que é o consultório na rua, quais são os profissionais possíveis nessas equipes, além de financiamento, são as portarias 122 e 123 de 2011 e 2012, respectivamente. E em 2013 é quando começa, né, essa portaria, ela é extremamente importante para nós aqui de Montes Claros, que é aqui habilita a primeira equipe de consultório na rua daqui de Montes Claros, a portaria 1887 de 2013. A gente teve atualização dessas portarias no âmbito da atenção primária, foi a 2436 de 2017, a 3588, também de 2017, que atualiza a portaria 3088 da RAPS. A gente teve duas portarias extremamente importantes em 2021, que foi um período pandêmico voltado para as equipes de consultórios na rua, que foram as portarias 1253 e a 1255, que trata, além de um recurso extra para as equipes de consultório na rua, ela amplia o rol de categorias profissionais para essas equipes e estabelece também quantas equipes cada município no Brasil podem, né, até hoje, solicitar a habilitação junto ao Ministério da Saúde. São possíveis 3 modalidades de serviço, né, dessas equipes, a modalidade 1, modalidade 2 e modalidade 3. Importante dizer disso porque a modalidade ela vai ser definida a partir do quantitativo de profissionais que compõem essas equipes. A modalidade 1, então, são 2 profissionais de nível superior e 2 de nível técnico. A modalidade 2 são 3 profissionais de nível superior, 3 profissionais de nível técnico, e a modalidade 3 é a modalidade 2 acrescida, né, do profissional médico. Dizer que, assim, Montes Claros, desde 2013, já foi habilitado na modalidade 3, que é extremamente resolutivo, né, é importante a presença do profissional médico na composição dessas equipes. O Ministério da Saúde também, ele já traz para a gente quais são as categorias profissionais possíveis para compor as equipes de consultórios na rua. Diferente de saúde da família, aqui a gente tem uma possibilidade mais ampliada de saberes, né, que podem compor esse serviço. A única que está aqui, que é
estratégia de saúde da família, ela é composição obrigatória. Nas de consultórios na rua, o agente comunitário de saúde, ele entra como agregado. Ele pode compor a equipe, mas não é essencial. E aqui também entra uma figura importante, que são os agentes sociais. Que vem a ser agente social? São pessoas que têm a trajetória de vida, né, na sua passagem de vida aí, permanência nas ruas, ou pessoas que têm alguma experiência nos movimentos sociais, ou de algum modo tenham atuado com pessoas que vivem em situação de rua. Em 2014, embora a portaria primária seja de 2011, 2014 também foram inseridos o cirurgião dentista, haja vista a necessidade, né, do cuidado integral para essa população e também a condição de saúde bucal deles serem muito comprometidas. Esse aqui é um retrato, assim, já está defasado, né, mas não houve a atualização disso, ela é de 2019, dizendo assim, da concentração maior de equipes de consultórios na rua, mas ainda assim traz para a gente também que de muitos municípios que poderiam solicitar habilitação de equipes de consultório na rua, poucos o fizeram. E aqueles que o fizeram, poucos estão recebendo recurso do governo federal. Por qual motivo? Por falta de investimento, de alimentação de dados nos sistemas, porque as equipes de consultórios na rua têm a responsabilidade exatamente igual às equipes da atenção primária convencional, de fazer a alimentação no Sistema Nacional de Monitoramento das Ações da Atenção Primária à Saúde, que no caso é o ESUS. Em Montes Claros, a gente tem o Sistema Local de Gestão, que é o Mais Saúde Digital, mas que também remete, envia esses dados, né, alimentados para o nível central, nacional, que é o ESUS. Aqui são alguns dos profissionais que compõem as equipes de consultório na rua. A gente teve um ganho imenso ano passado, quando vem para nós o consultório móvel, que nos permitiu ampliar o cuidado, realizar ações numa ambiência mais adequada, poder realizar a prevenção de câncer de colo de útero, fazer exames de testes rápidos ou mesmo atendimento num ambiente mais resguardado, mais apropriado para a população sem expor esse sujeito, né, aos demais do local. O ponto de apoio da nossa equipe está localizado na região central, a gente compartilha a estrutura física com a equipe de saúde do centro, então estamos localizados na Rua Gabriel Passos, número 53, no centro. A gente tem um veículo menor, que é o que faz o transporte dos profissionais até os pontos de atendimento, que já foram mapeados por essa equipe, tanto na zona urbana quanto na zona rural. A gente teve essa primeira equipe de consultório na rua, que foi habilitada em 2013, já na modalidade 3. Então, quais são as categorias profissionais que compõem essa equipe? O enfermeiro, o médico, os 2 agentes sociais, um técnico de enfermagem, 2 assistentes sociais, haja vista que a saúde ela anda atrelada com a assistência social e assim o saber deles é extremamente importante para que as ações, as intervenções de saúde, inclusive, sejam efetivadas, garantias de direito, inclusão nos benefícios, né, sociais voltados para essa população, além de um agente comunitário de saúde e um motorista. Este ano, a gente conseguiu, né, a gestão entendeu já a necessidade, diante da última portaria de 2021, quando o governo federal deixa disponível para o município a habilitação de mais equipes de saúde. Esse ano a gente já conseguiu habilitar, está em processo de finalização já de homologação da segunda equipe, também na modalidade 3, composto por, agora a gente ganha o profissional odontólogo na equipe, né, mais uma enfermeira, psicólogo, agente social, a médica de 40 horas, que amplia imensamente, haja vista que a equipe 1, o médico ele é de 30 horas, então ter esse médico 10 horas a mais tem feito a diferença no serviço. Aqui está em destaque o auxiliar de saúde bucal, porque ele já está em processo de contratação para que a gente possa, de fato, ampliar
a capacidade de atuação, destinando, né, ações voltadas à saúde bucal da população em situação de rua. De que modo que isso vai ser feito? A gente tem um consultório odontológico móvel, né, que está sendo ajustado para que a equipe possa fazer uso deles. Além disso, a profissional odontóloga da equipe de consultório na rua vai estar utilizando os espaços do território de permanência desses nossos usuários para fazer, né, para que seja possível a realização dos atendimentos. Horário de funcionamento. Embora as portarias coloquem que a gente pode funcionar qualquer hora do dia ou qualquer dia da semana, em Montes Claros a nossa característica é de funcionar no horário regular do Serviço da Atenção Primária à Saúde, das 7h30 às 11h30, das 13h30 às 17h30. Lembrando que para todos os usuários que estão em situação de rua, está disponível para eles, como para qualquer cidadão, os serviços de urgência à noite, né, os noturnos, tanto nas unidades de saúde, né, Esplanada, Santos Reis, Maracanã, Vilagem do Lago, quanto na UPA ou no Alfeu de Quadros, além das portas de entrada, né, de urgência e emergência dos hospitais gerais. Isso funciona para o final de semana, inclusive. O acesso ao serviço de consultório na rua é livre demanda, geralmente, quando começou, a gente mapeou dentro do município, dentro do território, onde havia população que fazia uso desses logradouros públicos, né, para permanência, e os próprios usuários hoje são quem nos acessa para dizer de outras pessoas que estão em condição de rua ou que, porventura, tenham tido alguma intercorrência que necessitem dos serviços de saúde. Nesse sentido, a gente tem alguns pontos, né, como dito, que foram mapeados e que a gente estabeleceu como locais de atendimento, incluindo serviços que prestam atenção, o atendimento para a população em situação de rua e que são da rede SUAS, da assistência social. Então, a gente tem o Mercado Central, o Mercado Sul, a Rotatória Sul, que é ali na saída para Belo Horizonte, o Terminal Rodoviário, as praças, com especial destaque para a Praça da Estação e da Catedral, além da Praça do Maracanã e Major Prates, que são locais onde há uma concentração maior de população em situação de rua. A Vila Anália, a gente tem usuário que a gente acompanha naquele espaço, além dos serviços da Rede SUAS, que são o abrigo institucional, o Centro Pop e aqueles usuários que a gente tem um atendimento compartilhado. Aqui é importante dizer que todo cidadão que está dentro do território de abrangência de uma equipe de saúde é de responsabilidade da equipe de saúde. O fato de estar na rua não retira do serviço da estratégia de saúde da família, inclusive a responsabilidade sanitária sobre esse usuário. Eles têm que atuar de modo compartilhado com a equipe de consultório na rua. A equipe ela não assume isso sozinha, embora a grande maioria dos casos aqui em Montes Claros a gente tem feito isso de um modo mais efetivo só com o consultório na rua. A gente tem alguns casos que são demandados na zona rural e a gente tenta, na medida do possível, até pela expertise do serviço em relação à saúde mental, com dependência química também, prestar atendimento, mas lembrando que é sempre de modo compartilhado com a estratégia de saúde do território. Algumas ações que são desenvolvidas pela equipe de consultório na rua. Reforço aqui também que todas as questões de saúde, né, elas são do âmbito da atenção primária à saúde. Então, a gente, além de vacinas, medicações, consultas, a gente tem algo que é bem específico do consultório na rua, que são a viabilização de documentos pessoais, os processos de benefícios sociais. A gente faz no in-loco os testes rápidos para HIV, sífilis, hepatite B e C. A gente faz a coleta de TRM, que é o teste rápido molecular para detecção de tuberculose, qualquer dia da semana. Isso a gente faz em parceria com as meninas do CERD. Além
de hoje está sendo uma situação bem presente, e aí eu vou deixar para a doutora Albert dizer um pouco sobre os tratamentos do HIV/AIDS. A gente atua a partir da busca ativa desses usuários e de modo articulado com toda a rede, formal e informal, com especial destaque para a rede de saúde e a rede SUAS, que são as políticas públicas destinadas à população em situação de rua. Falar alguma coisa, doutor? Não, você fez uma abordagem aí muito boa mesmo, muito completa, né? Só acrescentando o que você falou aí em relação à questão dos testes para as ISTs, né? Que a partir do momento quando a gente começou a fazer os testes, né, a gente teve um ganho significativo na abordagem dos nossos usuários. A gente aumentou demais o diagnóstico, por exemplo, de sífilis e também o tratamento. A gente fez muito tratamento aí, ou continuamos fazendo muito tratamento com penicilina benzatina para sífilis. E em relação ao HIV, a gente conseguiu estabelecer uma parceria muito boa com os profissionais do SET e conseguimos ampliar o nosso escopo diagnóstico e também o acompanhamento desses pacientes junto a esses profissionais. Então, assim, houve um ganho muito significativo para a atenção, para a saúde dessa população, a partir desse movimento que o consultório na rua tem de fazer busca, de correr atrás, de fazer articulações, né? Isso é uma característica, é uma qualidade muito importante desse serviço. Ok. E interessante porque a gente também faz pré-natal na rua. O que o doutor Albert coloca aqui em relação ao tratamento de sífilis, a gente já faz o tratamento de sífilis na rua desde 2014. É sempre analisando, observando o risco-benefício, atentando para aquilo que, de fato, vai nos calçar, né, do aporte legal em relação à administração da penicilina benzatina, mas a gente nunca deixou de tratar, entendendo que ou a gente faz ali naquele território, ou esse sujeito vai ser fonte de contaminação e é um ciclo que não fecha nunca. Outra questão também, quando o doutor Albert coloca em relação ao HIV/AIDS, é que a gente tinha muitos casos que estavam perdidos. E a partir dessa colocação, desse posicionamento da equipe de consultório na rua em relação a esses casos, hoje a gente tem conseguido fazer a coleta de carga viral, da coleta de CD4, de RNA. Doutor Albert, a gente senta e vai estudar a respeito das medicações, inclusive gestantes. A gente teve gestantes positivas para HIV e que os filhos nasceram sem o vírus, e isso é, de fato, resultado, né, desse processo de trabalho. Pessoas que estavam com a carga viral extremamente elevada e que hoje elas estão indetectáveis. Diversos casos de tuberculose que a equipe de consultório na rua faz o tratamento diretamente observado, com uma permanência regular para que a gente consiga dar alta por cura desses usuários. Nisso daí também a gente atua muito em parceria com os hospitais, com especial destaque para o hospital universitário, quando a gente compartilha, inclusive, os casos, a condução, o segmento desses casos no pós-alta desses nossos usuários, com os exames e medicações dentro daquilo que é possível, né, na construção, a partir do vínculo que a equipe tem com esses sujeitos. Hanseníase é um outro caso que, assim, a gente teve alguns casos de hanseníase, a gente ainda está tendo caso de hanseníase, a gente ampliou, doutor Albert, e agora a doutora Fernanda, que é a médica que chegou para a segunda equipe de consultórios na rua, eles têm se capacitado junto ao nível central, que trata dessas infecções, para que consigam
para que as equipes de consultório na rua, que a gente consiga, de fato, ser efetivo com essa população no espaço das ruas. Quando, a época da Covid, a gente tem conseguido, junto com o sistema de imunização, fazer as vacinas. Na época da Covid, eles foram vacinados, né? A gente tem conseguido ampliar a capacidade de imunização dessa população a partir da sensibilização do setor de epidemiologia, haja vista que nem sempre eles estão incluídos no grupo prioritário. A gente conseguiu manter lá no ponto de apoio um espaço para banho dessa população. A gente tem disponibilizado para eles os kits de higiene pessoal, com shampoo, desodorante, condicionador, sabonete, creme dental, escova de dente, preservativos a gente distribui sempre para eles, sempre na perspectiva da redução de danos, né? De minimizar o índice de contaminação e de gestação. Aqueles usuários que têm transtorno mental, a gente tem por regra a instituição do antipsicótico de depósito. As mulheres, elas fazem o uso do anticoncepcional de depósito também, o trimestral, e isso tudo, quem faz esse controle são as equipes de consultórios na rua hoje. Somos nós quem vamos atrás desses usuários à época, né, no prazo certo, para fazer a administração. Em relação ainda ao período gestacional, essas mulheres elas são secretariadas, né, tanto na administração das vacinas necessárias, quanto nas consultas, nos exames e durante o parto, inclusive com a possibilidade, em parceria com os hospitais, de uma laqueadura, se assim for o desejo dessas mulheres e se elas tiverem critério para isso, né? Com a portaria que entrou em vigor nesse ano, facilitou imensamente isso, haja vista que é possível, inclusive, esse método contraceptivo logo em seguida ao parto. Não que isso ocorra de modo impositivo, é sempre uma construção junto com a capacidade e o desejo dessa mulher. A gente atua também junto com a Vara da Infância e da Adolescência, para poder ver como vai ser o segmento nos cuidados com essa criança, né? Junto com os abrigos, que atuam com criança e com adolescentes, além de idosos. Quais as contribuições que essa estratégia da atenção primária à saúde tem e que a gente entende de maior relevância? Além do atendimento no espaço das ruas, no local onde permanência desse sujeito, há também a responsabilização desse sujeito. Ele precisa se implicar com a sua saúde. Então, para isso, a gente tem algumas estratégias. A principal dela é o vínculo, é a equipe se fazer presente, sem julgamento, sem juízo de valores, entendendo que são sujeitos de direito, como diz a Constituição Federal, né, no que tange à saúde, que saúde é direito de todos e dever do Estado. E nós somos a representação do Estado na vida dessas pessoas. A gente facilita também o acesso às demais políticas de saúde, não só as políticas públicas de saúde, mas as políticas de distribuição de renda, de moradia, muitas vezes o cuidado com esse sujeito é dar dignidade na hora dele morrer, não ser enterrado como indigente. Então, isso as equipes de consultório na rua têm feito com muita propriedade. Redução de danos, como eu disse, ele é um pilar de sustentação, embora não seja uma política, mas ela é uma estratégia extremamente funcional e importante para a gente cuidar quando a gente diz de saúde mental como um todo. Além do diagnóstico precoce e o tratamento oportuno, como bem o doutor Albert coloca aqui, né, a possibilidade dos testes rápidos, da própria avaliação clínica da condição de saúde desse sujeito no território e estabelecer um tratamento imediato, traz uma relevância imensa, né, para esse serviço. Alguns dados epidemiológicos, hoje a gente já tem mais que isso de usuários cadastrados, a gente está chegando a 2.000 pessoas no decorrer desse período. A gente tem muitos casos de sífilis, de HIV, dependência química, transtornos mentais. Isso aqui que a gente traz são casos que nem sempre
todos eles são possíveis de analisar a condição de saúde, haja vista a instabilidade, a fluidez de vida, a dinâmica de vida deles. Ora está aqui, ora está em casa, ora está em outra cidade, ora está no sistema prisional, enfim, são diversos os desafios. O que chama a atenção nesse período é a quantidade de óbitos. A grande maioria deles em decorrência de violência ou do uso abusivo de álcool. E não é do crack, é do álcool, né? É a droga que mais desafio traz para as equipes de consultórios na rua. Né, doutor? Fala aí. Não, você já disse tudo mesmo. Bom, gente, acho que é isso o que a gente tem para poder dizer um pouco do que a gente pode dizer nesse espaço, reforçando aqui que os serviços de consultório na rua atuam de modo em parceria com os demais serviços da rede. Então, dizer, uma pessoa está lá no seu território, a responsabilidade ela é da atenção primária à saúde do território. O consultório na rua, ele entra como parceiro. Então, dizer que são pessoas de direito, que são pessoas que são garantidas, têm seus direitos garantidos por lei, e que vivem em extrema vulnerabilidade. E que a gente, enquanto serviço da rede, a gente está na contramão daquilo que eles, da condição de vida que eles estão, que é de fato uma escolha de morte muitas vezes. Então somos nós quem estamos do outro lado que temos que atuar distante dos preconceitos, né, desprovido desses juízos de valores e entendendo a nossa responsabilidade sanitária, social e humana com essas pessoas. Muito obrigada, qualquer coisa a gente está à disposição.